Sério, que fiasco, que patética que foi a cena ontem dos tanques do Bolsonaro. Foi ridículo, tanto que virou piada internacional. Isso virou piada, né, e virou preocupação e deboche também no New York Times e em outros jornais estrangeiros, que olharam com, sabe, assombro o que se dava no Brasil ontem. Eu fiz um vídeo ontem aqui falando sobre isso, né, como o Bolsonaro queria levar para Brasília tanques e carros blindados da Marinha que estavam indo fazer um exercício em Goiás, e daí as cenas foram ridículas. Antes de falarmos mais sobre esse caso ontem, né, o fiasco do Bolsonaro e outras coisas que aconteceram também que vieram jogar um balde de água fria no projeto do Bolsonaro, eu preciso aqui pedir para que você já curta esse vídeo, já chegue clicando no like, já deixa um comentário aqui embaixo dando seu bom dia, como está tudo por aí, e também se inscreva no canal, porque a meta até o fim do ano é de 700 mil inscritos. E mais um detalhe, essa semana também eu lancei agora a tradução do livro sobre Bolsonaro, desse livro aqui. Saiu a tradução em inglês, que foi feito num trabalho cooperativo. Foram várias pessoas que se prontificaram a traduzir o texto para o inglês, voluntários, e o texto agora está disponível na Amazon, porque é importante que a gente mande a mensagem também para fora, né? Esse livro aqui já tem, bem, em português, né? Tem digital e impresso, tem publicado já em francês, italiano, tem em esperanto também, que eu não sei onde está a edição aqui, mas tem em esperanto também, e agora saiu a versão em inglês. E nas próximas semanas eu vou lançar também as outras traduções. Falta em espanhol e falta alemão. Então, se você estiver em outro país e quiser divulgar para seus amigos, né, estrangeiros que saibam ler inglês, confira, porque mais uma vez a gente volta com esse discurso golpista do Bolsonaro, com esse discurso de ruptura institucional, com esse discurso de fechamento de Supremo ou de Congresso, e daí os carros blindados ontem foi com essa proposta, né? Foi a intenção de tentar intimidar os poderes. Ou seja, seria meio que uma demonstração de força do Bolsonaro e no fundo transpareceu uma demonstração de fraqueza dele, né? Mais uma vez o Bolsonaro vai explodir uma bomba e estoura um traque. E esses tanques aí, né, esses carros aí viraram piada, né? As pessoas tirando sarro na internet. Foi patético, foi um fiasco de fato. E junto com isso, o que aconteceu foi a votação da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados, porque a interpretação nossa aqui, né, de muita gente, é que esses carros blindados em Brasília seriam um modo de intimidar o Congresso. Olha só, votem aí porque nós temos o poder das armas. E daí foi para votação e a PEC do voto impresso perdeu por lavada. Perdeu por lavada mesmo, e a impressão agora é que isso vai enterrar, né, essa história do voto impresso, embora certamente o Bolsonaro vai continuar ordenhando essa vaca até a eleição. Ele vai continuar com essa toada, com esse argumento de que as urnas são fraudáveis e que se ele perder a eleição no próximo ano, que tem grande chance de acontecer, se ele perder a eleição, isso foi fraude e daí ele vai instigar a sua base para a violência. É o que a gente está aqui antecipando, na verdade, né? Como eu havia dito ontem, né, uma das hipóteses levantadas é que o Arthur Lira havia proposto que essa PEC fosse votada justamente para enfraquecer essa tese da urna com voto impresso. Ele só botou para votação quando ele sabia que já havia maioria para não passar essa PEC. Então foi uma derrota histórica para o Bolsonaro ontem. Eu insisto nesse ponto, né? Não me parece que ele vá reduzir o tom. Pode ser que ele recua agora por uns dias, né, para lamber as feridas, para se reorganizar, mas certamente ele vai continuar adotando essa estratégia de questionar as eleições e questionar as instituições, porque é como ele tem procedido. E daí ontem, na CPI da Covid, durante mais de uma hora, os senadores falaram sobre esse assunto dos tanques em Brasília. Enquanto abrimos essa importante sessão da CPI, o Brasil passa por um momento grave. Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de blindados das Forças Armadas, em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável.
Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. Sobre a preocupação que eles têm, e aqui é importante ressaltar, né, porque você teve muitos senadores ali falando que viveram o período da ditadura, que viveram a redemocratização também, e eles falam com preocupação, falam com realmente emocionados, inclusive, pensando naquele passado sombrio do Brasil e que não queremos que retorne. É importante que a gente defenda a democracia, é importante que a gente defenda as liberdades aqui, defenda a liberdade de expressão, liberdades individuais, direitos civis, é importante que a gente reforce isso. É muito melhor viver numa democracia problemática como a brasileira do que viver num regime autoritário. Não há dúvida disso. Eu não tenho dúvida, pelo menos. Talvez você tenha, mas eu não tenho dúvida disso. Então é importante reforçarmos a necessidade de defender as instituições democráticas, defender o direito ao voto e das liberdades individuais existentes no regime democrático. E muitos senadores compreenderam isso, né? Como o Bolsonaro queria forçar as instituições, forçar talvez a CPI, forçar também a Câmara a se render à força das armas. Inclusive até governistas, até senadores governistas que passam pano o tempo todo para o Bolsonaro demonstraram repúdio a isso, né? Disseram que era preocupante, que não havia necessidade disso, que era uma demonstração inconveniente naquela circunstância, né? Então muita gente compreendeu o sinal daquilo ontem, embora tenha ficado num tom de deboche, né? No tom de fraqueza do Bolsonaro, mas realmente preocupa as pessoas, porque é nessa marcha, nessa escalada aqui, a gente tem visto a subida de tom, a gente tem visto a tentativa de mobilizar uma parte da população contra as instituições, e o Bolsonaro, pelo menos num segmento, tem sido muito bem sucedido. Eles usam as redes sociais para isso, usam o WhatsApp, o Telegram para isso, estão muito articulados lá dentro, né? São redes imensas, são milhares de pessoas nessas redes, então, como eu falei, a gente pode esperar que esse discurso vá prosseguir durante o próximo ano, até as eleições, inclusive até após a derrota do Bolsonaro. Basta a gente pensar que ainda hoje nos Estados Unidos, trumpistas não reconhecem a vitória do Joe Biden. Acham que o Trump venceu, mas que a eleição foi roubada. Ainda hoje, a gente tem meses e meses após aqui a eleição dos Estados Unidos, e trumpistas ainda questionam a eleição lá. Então isso não vai mudar no cenário brasileiro, e a gente tem visto alguém que está passo a passo reproduzindo aquilo que o Trump fez, e no Brasil é sempre muito mais inflamado, né? Sempre muito mais emocional, é sempre muito mais, sabe, caótico o negócio. Então a coisa é engraçada por um lado, né? A palhaçada, o fiasco, sabe, o circo que o Bolsonaro armou, mas por outro lado continua sendo preocupante e vale insistir nesse ponto. A gente tem que defender as instituições democráticas, a gente tem que defender o direito do brasileiro votar e escolher quem é o seu candidato preferido, quem você quer que governe o Brasil, e de defender livremente seus valores. E daí eu só quero aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui e fazer um apêndice aqui, né, fazer um comentário, porque ontem algumas pessoas, não foram tantas assim, mas algumas pessoas vieram comentar aqui, vieram me criticar, né, vieram me criticar aqui porque eu usei a imagem do Bolsonaro como Kim Jong-un, né, como o ditador da Coreia do Norte. E daí algumas pessoas vieram assim, olha só o Henry destilando o anticomunismo aqui, comparando o Bolsonaro com a Coreia do Norte, fazendo falsa simetria. E sinceramente, eu preciso aqui pontuar muito bem para quem não sabe ainda. Como eu falei aqui, eu sou drasticamente contra regimes autoritários, contra tirania, contra regimes repressivos. Eu sou drasticamente contra isso. Eu sou um ávido e incondicional defensor dos direitos humanos. Então, não vou defender regimes ditatoriais, não vou defender regimes repressivos, não vou defender regimes que violam direitos humanos, não vou fazer isso. Não vou. Se alguém está aqui me acompanhando e ainda espera que eu vá defender Coreia do Norte, essa pessoa não entendeu nada do que eu falei até agora. Você está no lugar errado. Certamente está no lugar errado. Que fique muito claro isso. Eu não vou defender Coreia do Norte, eu não vou defender Stalin, eu não vou defender nenhum regime autoritário, e não importa o viés político ideológico, não importa se regime autoritário é de direita ou esquerda, eu não vou defender ditador. Que fique muito claro isso. Podem dizer que é anticomunismo, podem dizer, não importa. Inclusive, eu até vou citar aqui uns anticomunistas bem conhecidos, né? Por exemplo, Noam Chomsky. Isso aqui em duas entrevistas que ele deu distintas, né? Numa das entrevistas sobre a Coreia do Norte. Talvez seja o pior governo na história da humanidade. Noam Chomsky, anticomunista pra caramba. Outra entrevista que o Chomsky deu, eu vou pôr o link dessa entrevista para vocês aqui conferirem. A Coreia do Norte é um dos países mais horríveis do mundo. Não há nada de bom para falar sobre ele. Eu quero ver um defensor da Coreia do Norte vir dizer que o Chomsky é anticomunista. Que o Chomsky está reproduzindo o discurso liberal norte-americano. Sinceramente, deixem de ser crianças. Deixem de agir como pessoas imaturas que não conseguem pensar por conta própria. Por favor. Outro anticomunista aqui, o Slavoj Žižek.
num livro dele, introdução do livro dele, chamado Trouble in Paradise, é um livro de 2014. Ele diz o seguinte aqui: a Coreia do Norte incorpora o beco sem saída do projeto comunista do século XX. E também quero ver, né, alguém como Zizek, né, um dos marxistas mais conhecidos do planeta hoje, ser chamado de anticomunista, né, porque está criticando o modelo da Coreia do Norte. Inclusive nesse texto aí tem outras críticas que ele tece ali à Coreia do Norte. É claro que você sempre vê nessas pessoas um modo para problematizar o negócio e tentar dourar um pouco a pílula, mas não há o que indagar, gente, não há o que questionar. Se você é um defensor de direitos humanos, você não pode defender o regime como o da Coreia do Norte. Não pode. Eu vou ler para vocês aqui o que diz a Human Rights Watch sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte continua entre os países mais repressivos do mundo. O governo de Kim Jong-un suprime de maneira agressiva liberdade de expressão, religião e consciência, reunião pacífica e associação. Proíbe a oposição política, imprensa independente, ONGs e sindicatos. Em 2014, uma comissão de inquérito da ONU descobriu que o governo cometeu violações que podem ser consideradas como crimes contra a humanidade, incluindo extermínio, assassinato, escravidão, tortura, estupro e abortos forçados. A Coreia do Norte opera campos secretos de prisioneiros nos quais opositores ao governo sofrem tortura, trabalho forçado e inanição. Em 2020, o governo usou como justificativa a Covid-19 para implementar medidas extremas e desnecessárias para isolar ainda mais o país, bloqueando informações para dentro e fora do país, fechando a fronteira com a China e controlando duramente a distribuição de comida e produtos. Como eu falei, se você é um defensor dos direitos humanos, você não pode de maneira alguma passar pano para a Coreia do Norte, ou para Stalin, ou para qualquer outro regime repressivo de esquerda. Isso não importa se você é alguém, sabe, que defende ideais socialistas, comunistas. Se você é um defensor de direitos humanos, você não pode passar pano para governos autoritários, repressivos, e para a Coreia do Norte, que atualmente talvez seja o único país totalitário do planeta. Não dá. Não dá pra passar pano, gente, sinceramente. Eu sei, obviamente, que quem defende a Coreia do Norte tá cagando pra direitos humanos, né? Pra essas pessoas, eu deveria estar no gulag. Para essas pessoas, se elas chegassem ao poder, eu seria um preso político que seria reeducado. Então essas pessoas não se importam com direitos humanos. Essas pessoas não se importam com liberdade, com democracia, elas não se importam com esses valores. Então, eu sei, porque as pessoas me mandam mensagem, né? Ah, o Henry tinha que estar num gulag. Então, eu sei que se vocês chegassem ao poder no Brasil, pessoas como eu seriam o alvo político de vocês. Só que, por outro lado, quem defende esse tipo de regime tem zero autoridade moral para criticar o Bolsonaro. Inclusive, se o Bolsonaro conseguisse se tornar um ditador no Brasil, mesmo se ele quisesse, mesmo se ele se esforçasse, ele jamais conseguiria chegar ao grau de controle e de repressão que há na Coreia do Norte. Porque o contexto brasileiro é muito distinto do contexto do Sudeste Asiático. Nem o Bolsonaro conseguiria ser tão ruim como ditador como é o regime dos Kim, como é a dinastia dos Kim lá na Coreia do Norte. Então, quem passa pano para Stalin, quer problematizar, né? Tem que entender o contexto da União Soviética, tem que entender o contexto da Coreia do Norte. Quem se esforça para dourar a pílula para esses regimes autoritários que cometem repetidas vezes e de maneira sistemática, durante décadas, crimes contra a humanidade, tem zero autoridade moral para questionar o Bolsonaro. Iam adorar, na verdade, o regime do Bolsonaro, né? Só não iam gostar muito porque seriam o alvo da repressão. Inclusive, só um último detalhe aqui. Eu tenho muito mais preocupação no Brasil com uma teocracia evangélica, neopentecostal, pela tomada do poder por pastores, por fundamentalistas religiosos, do que eu tenho por comunistas, extremistas, né? Pessoas que defendem Stalin ou Kim Jong-un. Porque esse grupo aqui, defensores da Coreia do Norte, eles são um grupo ínfimo. São um grupo ínfimo. Sabe? Meia dúzia de gato pingado que fica lá gritando palavras de ordem. Por outro lado, os neopentecostais, eles são milhões e não param de crescer. Então, eles certamente vão impactar a política brasileira nas próximas décadas de maneira considerável, e isso pode levar a uma série de destruição de direitos de minorias, por exemplo, minorias religiosas, minorias sexuais também. Então, minha preocupação é muito mais com a teocracia, com o evangelistão, inclusive do qual faz parte também, de certo modo, o Bolsonaro, do que eu me preocupo com stalinistas no poder no Brasil, porque isso não vai acontecer. Isso não tinha chance nenhuma de acontecer nos anos 60, que também era um grupo ínfimo, e muito menos hoje, né? Muito menos hoje. Mas é importante aqui deixar muito claro a minha posição. Para quem não sabia, né? Nossa, se surpreendeu agora, o Henry criticando a Coreia do Norte. Para quem não sabia, agora saiba. Se você está aqui me acompanhando e você defende regimes totalitários, autoritários, repressivos, que violam direitos humanos, que cometem crimes contra a humanidade, você certamente está no lugar errado. E eu sei que um argumento utilizado, bastante utilizado, na verdade, é que, mas tem que entender que a Coreia do Norte está
oficialmente em guerra desde os anos 50, que elas estão cercadas de inimigos, e essas práticas deles são um modo que eles têm para manter a nação, a integridade do país. Eu preciso fazer uma observação sobre esse ponto, né? Porque esse argumento é péssimo, ele é péssimo. Você argumentar dizendo assim, olha só, eu sou comunista, eu vou defender com unhas e dentes todos os regimes que estão alinhados com a minha vertente ideológica. Isso é uma coisa. Também é ruim, mas é menos ruim do que falar que bem, está em guerra e, portanto, está adotando práticas que cometem atrocidades. Porque nesse verão aqui, 2 semanas atrás, fiz um curso com o Museu Auschwitz-Birkenau, contando a história do campo de concentração, né, do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Então eles mostraram a progressão desse campo de extermínio ao longo dos anos durante a Guerra da Alemanha. E o campo foi criado, inicialmente, como um campo de prisioneiros, como um campo de concentração, né, ou seja, prisioneiros políticos que iam para lá. E foi uma gradação. Era um país em guerra, a Alemanha estava em guerra com outras nações, e eles precisavam de mão de obra para produzir armas, para produzir mantimentos para os alemães. Então eles pegam esses prisioneiros e põem para trabalhar. Se você adota a lógica, né, bem, estão em guerra, portanto eles podem suprimir direitos, eles podem cometer atrocidades para poder vencer essa guerra, você vai ser obrigado também a aceitar que o que os nazistas fizeram em Auschwitz foi correto. Porque eles estavam em guerra também. Era um país querendo manter sua integridade nacional. Era um país querendo vencer a guerra. Quer dizer, então por que num país em guerra, Auschwitz, o massacre que acontece depois, milhões de pessoas mortas lá, é legítimo então? Ou não? Ou porque uma ideologia oposta à sua, ou diferente da sua, aí não pode. A minha pode cometer atrocidades, pode matar milhões de pessoas, pode perseguir opositores políticos, pode exterminar opositores, mas o outro lado não pode, não, imagina. É outro tipo de proposta ideológica, imagina. Por que vai poder fazer, né? Então é um argumento ruim. Argumento ruim porque quando você olha a realidade, olha o mundo real e olha a realidade das guerras também, você vai ser obrigado a aceitar brutalidade, violações de direitos humanos de outros grupos também dos quais você discorda. Então, repito, não dá para passar pano para regimes autoritários, ditatoriais, e a gente precisa defender direitos humanos, precisa defender certas liberdades que são convencionais, né? Nós, seres humanos, chegamos num ponto na nossa civilização que decidimos que certos valores são inalienáveis, mas a gente precisa nos esforçar para defender esses direitos. Inclusive o direito de eu poder vir aqui falar e criticar o governo Bolsonaro sem medo de ser morto, de ser mandado para um campo de prisioneiros, sem medo de sofrer retaliação, de ser assassinado pelo governo Bolsonaro. De poder publicar um livro em vários idiomas, né, em português e agora em inglês, falando sobre isso, mostrando o perfil autoritário desse governo e os crimes que ele comete diariamente. Essa é uma liberdade da qual eu não abro mão. Então, quero saber o que vocês pensam aqui sobre o fiasco de ontem. Foi um fiasco, né? Foi um fiasco. Sobre o fiasco de ontem e sobre a importância de defender direitos humanos. E isso significa não passar pano para regimes com os quais, supostamente, a gente concordaria. Se ser anticomunista é questionar regimes autoritários, o modelo comunista de vocês está com problema. Tem algum tipo de coisa errada aí, porque, até onde eu saiba, o ideal comunista é uma sociedade sem Estado, e não um Estado totalitário. Se esse é o modelo comunista que vocês defendem, o negócio tá ruim para vocês. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau!